O assunto do momento sobre o tema imigração chegou a hora dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos voltarem ao Brasil por causa das medidas do novo governo aqui, do governo Trump. Pessoal, meu nome é Alexandre Zimmerberg, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no Universal Cabana Bay, um dos principais hotéis da rede Universal, que inclusive estão abrindo um novo parque agora no dia 22 de maio, que promete movimentar aqui a cidade de Orlando, que é uma cidade que não para de crescer. Hoje está sol, está quente aqui na Central Florida, e esse tema está de fato em alta, tá? Porque tem muitos brasileiros voltando para o Brasil. Isso é um fato, e a gente precisa enfrentar isso com realidade. Por quê? Muitas pessoas, quando saem do Brasil, elas vêm com um sonho americano. O que é o conceito desse sonho americano? Muita gente se ilude, né? A pessoa acha que vai trabalhar pouco, ganhar muito e o dinheiro vai sobrar dinheiro. Isso não é verdade, tá? Aqui nos Estados Unidos se trabalha demais. Eu tenho falado muito disso, tá? Eu, por exemplo, sempre trabalhei muito no Brasil, mas eu nunca trabalhei como eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho muito mais. É claro que você enfrenta dificuldades, tá? O inglês é uma barreira, tá? Quem não fala nada de inglês, essa pessoa vai ter uma enorme dificuldade. Quanto melhor você fala, mais você vai se adaptar. Mas eu não acredito, é muito difícil essa pessoa ter a facilidade no inglês com o que você tem no português. Você passou 30, 40 anos no Brasil, você foi alfabetizado no português, dificilmente você vai ter a mesma qualidade no teu inglês que você tem no português. E outra coisa, existe aqui nos Estados Unidos, e preste atenção nisso, um custo de vida, gente, extremamente alto, tá? Você me pergunta, Alexandre, conta telefônica. Bom, 4 linhas de celular aqui, eu paguei esse mês $307. Conta de luz, mais de $400, tá? Aluguel, mais de... você não vai conseguir uma boa casa para 4, 5 pessoas por menos de $2.500. Eu pago mais do que isso. Então, seguros são obrigatórios. Isso aqui você não tem um carro sem ter seguro. Então você precisa ter o seguro, você precisa sempre estar pagando em dia. Se você tiver carro financiado, você tem parcela de carro. Supermercado, uma compra boa de supermercado, mais de $300 por semana você vai gastar. Então, faz a soma, bota vezes 6. Tá? 300 vezes 6, 1.800. Eu sei que no Brasil as coisas estão caras, mas aqui está muito caro. As coisas realmente estão muito caras. Então, às vezes você vem, você trabalha muito e o dinheiro às vezes não sobra, tá? Ah, mas existem pessoas que se destacam? Claro que sim. Só que a maioria das pessoas que vêm para cá, elas não vê com planejamento de empreendedorismo. Quando você vê uma pessoa que está vindo para montar uma franquia, está vindo para montar um negócio, essa pessoa tem experiência. Eu posso dar um exemplo simples, assim, a pessoa tem um restaurante no Brasil há 10 anos, a pessoa quer montar um restaurante aqui de comida brasileira para atender a comunidade brasileira. Sim, tem vários que tiveram sucesso. Essa pessoa, se o restaurante dela der certo, ela vai ganhar muito mais dinheiro e essa sim vai viver bem. Eu que sou um cara que pratiquei jiu-jitsu a vida inteira, que cresci nesse meio, conheço dezenas de casos de pessoas que vieram para cá, né? Vieram sem grandes recursos e conseguiram empreender nesse segmento, mas esse é um caso à parte, tá? O sucesso do jiu-jitsu nos Estados Unidos, ele torna essa área uma área à parte, tá? Uma área que de fato o americano comprou esse produto, paga bem por esse produto porque ele gosta desse produto, e aí isso deu muito certo. Isso foi, e o americano adora, né? A questão de lutas e jiu-jitsu. Então isso aí deu muito certo. Não é a realidade de todo mundo. O cara que vem para cá para trabalhar, às vezes, que fica de ajudante numa obra, a mulher que foi de ajudante numa limpeza, o salário não é alto, tá? Então, assim, se você converter para o real é alto, mas você não vai ganhar esse dinheiro aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e viver no Brasil. Vai ter que viver nos Estados Unidos. Então, isso é muito caro. Então, esse sonho americano, eu tenho muito receio em falar isso para vocês, tá, gente? Porque é muita gente vendendo sonho em relação a isso. O rapaz lá eu não conheço, mas eu acompanhava os vídeos dele, o tal do Geraldo Afonso, que tinha o maior canal aí do YouTube sobre migração, tá voltando ao Brasil, e outros influenciadores
estão voltando ao Brasil. Por que estão voltando ao Brasil? Não sei, provavelmente já conseguiu estabelecer uma renda em dólar, e aí no Brasil é melhor, porque se você conseguir uma renda, por exemplo, eu não vejo como uma família sustentar aqui com 5 mil dólares, é uma vida, é quase impossível, tá? E no Brasil 5 mil dólares é muito dinheiro. Se você conseguir todo mês ganhar 5 mil dólares, são mais de 30 mil reais, você vai viver muito bem no Brasil. Aqui não, aqui vai ser difícil você viver com esse valor devido a todas as contas que você vai ter que pagar. Agora, tudo depende também do propósito da pessoa, tá? Tudo depende da situação que a pessoa vive no Brasil. Pô, a pessoa às vezes no Brasil tinha uma origem muito humilde, ela vinha de uma região muito simples. Ela vai vir para cá, provavelmente ela já vai dar um upgrade, ela vai melhorar a vida dela. Agora, a pessoa que vive bem no Brasil, que tem uma boa estrutura no Brasil, a pessoa precisa refletir para saber se esse é de fato o melhor momento para você imigrar, tá? Ou se você pode se mudar até dentro do Brasil. Eu estava vendo um documentário do Brasil Paralelo, não sei quem viu pode comentar aqui embaixo, que é o Paraíso em Chamas do Rio de Janeiro. Estava vendo um documentário da minha cidade, que é uma cidade que está tomada pelo crime. Então tem pessoas que eu conheço que que ganham dinheiro honestamente, trabalhando bem no Rio de Janeiro, que tem negócio no Rio de Janeiro, mas é uma cidade que a violência está muito alta. Então a pessoa tem carro blindado, aqui nos Estados Unidos nem existe carro blindado, é só para autoridades, cidadão comum não tem carro blindado. Então essa pessoa ela vai ponderar outros assuntos, tá? Outros tópicos, como a questão da segurança. Realmente a segurança daqui não dá para comparar Orlando com o Rio de Janeiro, tá? Oportunidade de negócios, também acho que as oportunidades aqui são muito melhores. Só que para você montar um negócio aqui, o investimento é alto. A pessoa não pode achar que ela vai vir para cá sem uma reserva, vai conseguir montar um negócio. É difícil. Você vai chegar aqui, você não vai ter crédito. Depois de anos você pode ter, mas no início você não vai ter. Então, tudo isso a pessoa precisa entender, que ela precisa ter uma quantidade de recursos para ela poder vir para cá. Porque se ela for alugar um imóvel, ela vai ter que pagar o calção, ela vai ter que comprar alguns móveis, ela vai ter que dar entrada em carro. Sem carro você não faz absolutamente nada. Você tem um investimento do teu documento, que é uma coisa muito séria. Eu sei que tem gente que não liga para isso, mas é extremamente importante. É caro o documento. Então, quanto custa toda essa engenharia inicial de mudança? Eu acho muito difícil a pessoa conseguir fazer isso. A gente pode destrinchar isso um dia num vídeo, mas eu acho que com menos de 40 a 50 mil dólares é bem difícil, tá? Eu digo até mais do que isso, tá? Mas inicialmente isso, eu tô acabando a ver aqui, que legal, precisa estar lá atrás. Então, você precisa ponderar tudo isso. Muitas pessoas falam para mim, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas depende, você tem que pensar. Uma coisa é um rapaz, às vezes, vir para cá com 20 anos, jovem, que tem força física. Para esse rapaz, tudo bem ele trabalhar numa obra, entendeu? Ele vai aguentar com facilidade durante muitos anos. Agora, o cara que tem mais de 50, mais de 60, é legal ele vir, mas ele já precisa ter uma estrutura financeira para ele poder vir para cá. Outra coisa, o cara tem uma renda no Brasil, que no Brasil é boa, uma aposentadoria que dá para ele 10, 15 mil reais. No Brasil, pode ser uma renda boa. Quando você converter para cá, e isso te der 2 mil dólares todo mês, você não vai conseguir viver aqui. Isso pode lhe ajudar. Uma pessoa migra para os Estados Unidos, ela já consegue do Brasil uma renda de 2 mil dólares. Ela já começa o mês. Mas ela vai ter que ter uma renda em dólar para poder complementar. Então, tudo isso são questões que são questões de extrema importância, que eu vejo essas pessoas, muita gente, é muito fácil às vezes, eu já fiz até reunião com advogados de imigração e com outras pessoas que dão esse tipo de consultoria, como eu mesmo estava fazendo e ainda faço algumas, mas eu tenho que ter muito cuidado em falar numa consultoria, porque a pessoa do outro lado ela está pensando no sonho americano. Então pense muito bem como você vai vir para cá, tá? E esse cerco do governo Trump, que eu concordo, porque ele está fazendo isso para salvar a nação dele, para salvar os Estados Unidos. Então assim, algumas coisas estão sendo alteradas. Antes você chegava aqui com um visto turista
e você tirava a sua carteira, a sua drive license, a sua carteira de motorista. Agora, ou você apresenta o seu work permit, sua permissão de trabalho, ou você apresenta um visto de estudante. Ou seja, você não vai mais conseguir com o visto de estudante a partir de agora tirar a carteira de motorista, que é extremamente importante. Enfim, são várias questões que eles estão fechando esse cerco, e a vida desse imigrante legal vai ficando cada vez mais difícil, tá, gente? Mesmo sabendo que eu acho impossível ele tirar todos esses imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, que são milhões e milhões, e não tem nem avião para botar isso, tem nem estrutura para capturar esse pessoal e mandar embora. Por quê? E por que eles estão assim, o governo está fazendo isso, né? Porque ele precisa salvar os Estados Unidos disso. E esses imigrantes ilegais, eles são... acaba que os bons, eles pagam pelos ruins, tá? Por quê? Veio criminoso da Venezuela, criminoso da Nicarágua, criminoso da Colômbia. Aí esses criminosos que vieram para cá, eles são chamados de imigrantes ilegais. Aí o brasileiro pai de família que veio para cá, que às vezes só não tem o documento, só está trabalhando sem documento, mas não é um criminoso, não era no Brasil e não é aqui, só está com essa questão, a ilegalidade dele, a questão documental, ele acaba entrando nesse pacote, tá? Ele acaba entrando nesse pacote. Então, isso é um problema, mas assim, esperamos que o governo Trump, que é um governo que, eu acho show de bola, esperamos que ele de repente consiga adaptar isso, conseguir de certa maneira selecionar essas pessoas que vieram para trabalhar, das pessoas que de fato são criminosas, e os Estados Unidos têm mais que prender e mandar embora mesmo. Então é hora de repensar isso, é hora de você repensar se é seu momento de ficar nos Estados Unidos para quem está sem documento, se é o momento de você vir para cá se você não tem uma grande quantidade de dinheiro, se é o momento de você vir para cá se você não tem um inglês fluente, tá? Agora, para quem tem muito dinheiro, para quem tem dinheiro para fazer o documento, para quem tem dinheiro, o cara é empresário no Brasil, ele quer montar mais um negócio nos Estados Unidos, poxa, aí os Estados Unidos é maravilhoso, tá? Para você poder montar um negócio, se o seu negócio deu certo no Brasil, você conseguir vender o seu negócio, como eu estava dando o exemplo do jiu-jitsu, que era uma coisa que já tinha feito sucesso no Brasil e veio para cá há anos, há décadas, e fez um sucesso, e cada vez esse sucesso é maior, aí show de bola, que nem eu dei o exemplo do restaurante também, ou qualquer empresa, você vê, tem a questão da Fogo de Chão, né, a churrascaria brasileira, que fez muito sucesso aqui, show de bola. Então, essa é a questão, é hora da gente pensar, de a gente ter seriedade em toda a nossa vida, não resolver as coisas de maneira com a emoção, resolva as coisas, se você quiser vir para os Estados Unidos, de maneira analítica, analise tudo, vê se vale a pena, estude, converse com o maior número de pessoas, tá? Tô aqui para ajudar vocês, quem quiser, até vou deixar meu telefone aqui, eu sempre deixo, quem quiser mandar uma mensagem pra gente conversar sobre isso, 407 mais um Estados Unidos, 407-953-2016, mais um pouquinho aqui do Universal Cabana Bay, um dos melhores hotéis aqui da rede Universal. Olha o barulho do helicóptero aqui em cima, aqui, ó. E aguardo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.